Olá, boa tarde. Sabe que eu estava escutando um vídeo da Vânia outro dia, que eu já tinha escutado o ano passado, que ela diz: não é porque você nunca passou fome que você vai dizer que não tem fome no mundo, né? Quando alguém diz: tem muitas pessoas no mundo que têm fome, que não têm alimentos. Fome é uma coisa, um problema que aparece no mundo em diferentes países. E então ela disse que vai aparecer alguém que vai dizer: imagina, eu nunca passei fome, nem conheci ninguém que tenha passado fome. E não significa que não tenha fome no mundo. Você não passou por isso e não conhece ninguém, mas seguramente é um problema que acontece no mundo. Então eu comecei a pensar que tem gente que deve pensar: imagina, a igreja, ela recebe todo mundo. A igreja é boa com todo mundo. Tem as portas abertas para qualquer pessoa e qualquer pessoa bem-vinda e a gente vai fazer de tudo para que se sinta bem ali dentro. Não é bem assim. Se você se encaixa na igreja, se encaixa nesse molde Mormon, que eu, Vera, já falei sobre isso, já gravei um vídeo sobre esse molde, que você tem que se encaixar ali, senão você não enquadra com as características de um membro da igreja, e tem muita coisa que você vai ficar de fora se você não se encaixa. Não é porque você cumpre com todas aquelas exigências que você vai dizer que a igreja é para todo mundo. Tem gente que realmente não se encaixa ali. E o Deus Mormon não é o Deus de todo o universo. O Deus Mormon, ele não é para todo mundo. Ele é só para algumas pessoas. Né? A doutrina Mormon, o evangelho Mormon, do Deus Mormon, não é para todos, é só para alguns. Se você tem sorte de você ser um membro da igreja, que foi ao templo, que pode pagar o seu dízimo, que foi selado ao templo, se você foi selado no templo com uma família, perfeito, né? Se você é heterossexual e é casado com uma pessoa do sexo oposto, maravilha. Se você não é, se você é homossexual, mas finge que é hétero e casa com uma pessoa do sexo oposto também, maravilha. Não tem problema que você não seja feliz. Né? O problema é você cumprir com aquelas exigências. Se você é branquinho, é aceito, pode até ter cargos na igreja, pode até ser um 70, se é norte-americano e é branquinho, vai ser um apóstolo, né? Tudo perfeito. Mas nem todo mundo é como você, nem todo mundo casou no templo, nem todo mundo é heterossexual, nem todo mundo é branquinho. Olha só, se você pensa que a igreja é para todo mundo, imagine que até 1978 a igreja não era para todo mundo. Né? A igreja para os negros era negada. Ele podia se batizar, mas ele não podia receber o sacerdócio, no caso de um homem. Ele não podia entrar no templo, ele não podia se selar com a sua mulher. Em todo o mundo. Acontece que no Brasil, as pessoas da raça negra não sofreram esse problema enquanto a ir ao templo, porque bem naquele ano em que foi construído um templo e dedicado, um templo mormon a Deus, o Deus mormon, um templo para o Deus mormon. No Brasil, foi bem naquele ano que a igreja retirou essa restrição do sacerdócio aos negros. Então, eles podiam já receber o sacerdócio, podiam ir ao templo. Que casualidade, que bem no ano em que foi construído um templo e foi dedicado um templo aí em São Paulo, no Brasil. Bom, você tem sorte, então você não sofreu isso. Mas tem muita gente que não se encaixa. E se você se encaixa, você tem aquela família perfeitinha na igreja, tudo bonitinho, é casadinho, é selado, tem filhos. É aquela família espetacular, com aquele slogan, aquele sorriso, ser mormon é ser feliz. Parabéns, você deve viver bem aí.
Até que alguns problemas você deve ter na igreja, ou não aceita alguma doutrina, ou finge que acredita que o livro de Mórmon é verdadeiro, finge que José Smith viu Deus e Jesus Cristo, que veio o anjo Moroni, entregou para ele as placas de ouro, finge que acredita tudo nisso e supostamente você é uma pessoa feliz, né, para todos os efeitos. Mas não é assim para todo mundo. Tem gente que não se encaixa naquele molde. Tem gente que não se encaixa naquele quadradinho, como eu escuto muito e gosto muito desse termo, né, dessa maneira de explicar. Você se encaixa? Que bom! Mas tem muita gente que não. E eu acredito que aquele que é cristão, que acredita na Bíblia, que acredita naquele Jesus Cristo que veio lá, que ensinou a sua palavra, que chamou a todos a virem a ele. Ele não disse só aqueles que são branquinhos, só aqueles que são heterossexuais, venham a mim todos os mormons, bonitinho, casadinho, seladinho no templo mormon, branquinho, né? Todos aqueles heterossexuais. Não, eu acredito que ele disse todos. Quem faz a restrição é a igreja, por isso que eu digo Deus mormon, porque o Deus mormon é seletivo, ele não aceita todo mundo. Né? Não é como Jesus Cristo que aceitava todo mundo. Então, que você se encaixe perfeito e tenha a sua vida feliz, não significa. Você não pode dizer que uma pessoa que tem angústia, que tem depressão, que não está bem na igreja, é porque não está obedecendo, é porque ela não tem fé, não tem um testemunho, saiu da igreja porque não tem um testemunho, não foi forte, valente na fé, aquela fé mormon, né? Então, você deve pensar que aquela pessoa é fraca, por exemplo, né? Mas você não vai pensar nunca que aquela pessoa não se encaixou com o perfil de membro da igreja mormon. E você não parou para pensar nunca que a igreja coloca restrições, que a igreja não é para todo mundo. A capela é aberta para todas as pessoas. Aí entra brancos, negros, amarelos, vermelhos, aí entra gente heterossexual, homossexual, entra até cachorro, entra de tudo na igreja. Mas daí a se batizar e daí a receber uma recomendação para ir ao templo, daí a ser uma família eterna, não é para todo mundo. Então, Jesus Cristo ele não ensinou que só aquelas pessoas que se enquadrassem naquele perfil iam voltar a viver com Deus, só podiam acreditar nele, ter amor nele e esperar que dele ajuda para os nossos problemas, seriam só um grupo de pessoas que cumprissem com aquelas exigências. Não, ele disse, todos, venham a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu os aliviarei. Ele não disse venham só os heterossexuais, só os branquinhos, só os que puderam se batizar na igreja mórmon, os que puderam ir ao templo, se selar. Esses venham a mim felizes e contentes. Os outros não são meus irmãos, não são os filhos de Deus, não são aqueles amados do meu Pai. Bom, eu deixo esse meu comentário nesse domingo, nessa tarde de domingo linda, e um beijinho para todos vocês. Tchau!